Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a crise do primeiro reinado. E o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, que se inicia após a independência do Brasil, em 1822, e se estende até a sua abdicação no ano de 1831. Que é a representação de Dom Pedro I, a sua mão sobre a coroa, ao fundo pão de açúcar, a representação do Rio de Janeiro, na época, sede do governo imperial. Então, alguns fatores contribuíram para o desgaste da imagem política de Dom Pedro, entre eles o autoritarismo. Dom Pedro I, ele vai impor uma constituição. Junto a esse autoritarismo, nós vamos ter dois eventos ocorrendo aqui no Brasil que vão contribuir com esse desgaste. Um deles, aí, a Confederação do Equador, quando províncias do Nordeste brasileiro, vejam ali no mapa, as áreas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, vindo aí para o interior do Nordeste, chegando ali até no norte de Minas Gerais, se reúnem para proclamar uma república de caráter mais liberal. Vários foram os líderes desse movimento da Confederação do Equador, aqui a bandeira da Confederação do Equador. Vejam que eles trazem a palavra liberdade, independência, união. Então, vários foram os líderes, tanto os grandes proprietários de terra como homens e mulheres pobres que se reúnem no objetivo de proclamar uma república no Brasil, com essas províncias no Nordeste. Entre os líderes estavam Frei Caneca, que defendia o fim da escravidão no Brasil, o que não era defendido pelas lideranças elitizadas desse processo, E a reação de Dom Pedro foi uma reação muito intensa, ele contratou mercenários, foi uma reação violenta. Ele, mesmo vencendo as tropas da Confederação do Equador, ele invadia a cidade, queimava, a mando dele se queimavam casas, uma violência extrema. Da Frei Caneca, ele vai ser condenado à execução máxima, a pena de morte, vai ser enforcado no ano de 1824, aqui essa representação, um século depois, da morte de Frei Caneca, não é mesmo? Um outro evento que contribui com o desgaste da imagem de Dom Pedro é a Guerra da Cisplatina. A região da Cisplatina, hoje aqui a gente corresponde ao atual Uruguai, ela foi incorporada pelo governo português no ano de 1816. Uma região que havia sido colonizada em grande parte pelos espanhóis, sendo incorporada ao governo português e, a partir de 1823, passa a lutar pela sua independência. Dom Pedro tenta enviar tropas, ou melhor, Dom Pedro envia tropas para tentar frear esse movimento que culmina com a independência do Uruguai. Para os brasileiros, nós chamamos de Guerra da Cisplatina, para o povo uruguaio, Guerra da Independência em 1828, não é? E aí chega ao fim o primeiro reinado. Dom Pedro abdica o trono em abril de 1831, em favor do seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, inaugurando assim o período da regência no Brasil, uma vez que Dom Pedro II não tinha habilidades para governar com 5 anos de idade, não é mesmo? Dom Pedro I regressa para Portugal, onde assume o trono com o título de Dom Pedro IV e tem uma morte muito precoce, no ano de 1834, com cerca de 35 anos de idade. A abdicação de Dom Pedro, ela significa a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre a crise do Império. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.